Olá, como vai você? Eu espero que bem, espero que tenha passado com as bênçãos de Deus desde o último vídeo e eu desejo a você nesse momento a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo o entendimento, que Ele habite em seu coração neste momento. Eu espero que você esteja apreciando esses vídeos, para mim tem sido uma bênção gravá-los, tem sido uma bênção dividir com você este livro maravilhoso, esse livro Grande Conflito, que tem transformado muitos corações e tem aberto os olhos de muitos aqueles que não viam as estratégias de Satanás. Queridos, eu faço então um apelo para você se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostar e também divulgar esse vídeo para outras pessoas. Dá um pulinho também lá no site O Mundo Adventista, lá você consegue baixar o livro, tanto em PDF quanto em áudio, para que você possa acompanhar de forma mais profunda essas meditações e se inspirar cada vez mais na palavra de Deus. O vídeo hoje é o de número 30 e o capítulo tem por título O Pior Inimigo do Homem e Como Vencê-lo. O texto para a nossa meditação encontra-se em Gênesis, no capítulo 3 e no verso 15. Diz assim: Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. No último vídeo nós vimos então que Satanás começou a sua rebelião no céu e após ser expulso, então ele veio aqui para o planeta Terra e decidiu então fazer com que o homem, a obra-prima da criação de Deus, também pecasse e ficasse destituída da glória, da bênção do Senhor. E ele conseguiu isso fazendo Eva e Adão pecarem, colocando no coração deles o mesmo desejo que ele teve no céu de ser como Deus. Mas uma coisa agora precisa ficar clara nesse momento, no início desse vídeo. O texto que nós lemos diz assim, olha, porém inimizade. Ellen White diz assim na página 505, Deus declara porém inimizade. Esta inimizade não é entretida naturalmente. Quando o homem transgrediu a lei divina, sua natureza se tornou má e ele ficou em harmonia com Satanás e não em desacordo com ele. Olha que terrível isso, queridos. Naturalmente, nós somos inimigos de Deus e amigos de Satanás. Quando nós nascemos, já diz o salmista que em pecado me concebeu. Não é porque o sexo é pecado. Não, diz ali que nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Isso é impossível de alguém simplesmente decidir, eu não vou nascer com uma natureza pecaminosa. Não, eu vou ter um filho e esse não vai ter natureza pecaminosa. Não é possível. Então, naturalmente, nós somos inimigos de Deus e, infelizmente, amigos de Satanás. Mas lá no Jardim do Éden, após então Satanás haver levado o homem e a mulher ao pecado, Deus fez essa declaração no capítulo 3, no verso 15 de Gênesis. Quando Satanás ouviu essa declaração de Deus, ele entendeu uma coisa que nós precisamos entender. Os seus esforços para depravar a humanidade, a natureza humana, eles seriam de alguma forma interrompidos, porque Deus agora colocaria inimizade. Então, essa inimizade que não é natural, Deus colocaria em nosso coração. E de alguma forma o homem seria então habilitado a vencer Satanás pelo seu poder, o poder de Cristo. Amém? E Deus seja louvado por isso. Ellen White continua dizendo assim, é a graça que Cristo implanta na alma, que cria no homem a inimizade contra Satanás. Entenda, esta graça é implantada no nosso coração cria este conflito onde antes existia paz. Por isso que Cristo diz que ele veio trazer espada. Porque nós estávamos em paz, em harmonia, os nossos desejos pecaminosos em harmonia com esse mundo pecaminoso, e quem governa, quem reina nesse mundo, por assim dizer, é o mal, é Satanás, não que Deus não esteja no controle, me entendam. Mas então vivíamos em paz e vem o Evangelho e traz uma espada. Por que espada? Porque essa graça agora implantada no nosso coração cria essa inimizade onde antes havia paz. E por que ainda? Por que ainda Satanás tem tanto sucesso hoje? Se a graça de Cristo está aberta e estendida a todos aqueles que desejarem? Ellen White responde. Ela diz assim, olha, por que não encontra ele maior resistência? Falando de Satanás.
Por que são os soldados de Cristo tão sonolentos e indiferentes? É porque entretêm tão pouca verdadeira comunhão com Cristo. Porque se acham tão destituídos de seu espírito. Não o enfrentam, Satanás e o pecado, como Cristo fazia. O ponto é que muitos hoje nem acreditam mais na sua existência. Acham que as suas estratégias são coisas naturais, são coisas que acontecem. São coisas que são coisas naturais da vida, mas queridos, Satanás se intromete em cada compartimento do lar, em toda a rua das nossas cidades, nas igrejas, nos conselhos nacionais, nos tribunais de justiça. E o que ele faz? Confunde, engana, seduz. Queridos, são feitas declarações nesse capítulo bem fortes. Presta atenção nesse texto. Todos os que não são decididos seguidores de Cristo são servos de Satanás. No coração não regenerado, há amor ao pecado e disposição para acariciá-lo e desculpá-lo. No coração renovado, há ódio e decidida resistência ao pecado. Uau! Que declaração forte. Todos os que não são decididos seguidores de Cristo são servos de Satanás. Não de forma aberta e voluntária. Não é porque ele decide servir a Satanás, entenda, é porque Ellen White está dizendo assim, olha, naturalmente, nós somos amigos de Satanás, inimigos de Deus. Então, se eu não me colocar como um decidido seguidor de Cristo, se eu não permitir que a sua graça influencie o meu coração, sabe o que eu vou ser? Um servo de Satanás, mesmo sem querer. Não é voluntariamente. Não estou dizendo que as pessoas voluntariamente se ajoelham, adoram a Satanás nos seus lares, as pessoas que não seguem a Cristo. Não é isso que eu estou dizendo, não é isso que Ellen White está dizendo. Ela está dizendo que o coração que não é regenerado, ele gosta de acariciar e desculpar o pecado. Agora, naquele onde o coração agora achou o renovo, a graça de Cristo, ele tem ódio pelo pecado. Ele tenta resistir ao pecado. E não confundam, não é porque uma pessoa ela é educada, que ela é polida, que ela tem bons modos, que ela não está sendo influenciada por Satanás. Presta bastante atenção nesse texto. Ela falando sobre isso, que a polidez ou a cortesia quer dizer que alguém, não é servo de Satanás, pode estar do lado de Cristo. Ela diz assim, olha, na página 509, nunca houve erro maior. Muito homem de intelecto culto e maneiras agradáveis, que não se rebaixaria ao que comumente é considerado um ato imoral, não passa de instrumento polido nas mãos de Satanás. Entendam? Essa pessoa pode ser educada, pode ser polida, pode não se rebaixar a um ato imoral, mas se ele não tiver o coração regenerado pela graça de Cristo, Ellen White diz, ele é apenas um instrumento, polido, mas um instrumento nas mãos de Satanás. Eu falei, irmãos, os textos desse capítulo são fortes. É para a gente abrir os olhos e dizer o seguinte, não existe mais do que dois caminhos, não existem três caminhos. Ou eu sou servo de Cristo, submeto minha vida a Ele, deixo a sua graça renovar o meu coração para que eu tenha ódio pelo pecado, ou eu estarei sob a servidão de Satanás. É muito duro isso, mas é a realidade. Não tem uma terceira via, não, eu vou ficar neutro. Não vou ser nem de Cristo, eu não quero esse negócio de igreja, eu estou fora disso, mas eu também não quero servir a Satanás. Não há essa possibilidade. Porque o nosso coração naturalmente é inclinado ao mal. Quanto mais nos aproximarmos de Cristo, é óbvio que mais certo seremos alvos de Satanás. Pense num time. Quem não está ao lado de Cristo, nós acabamos de dizer, está ao lado de quem? Satanás. Satanás vai se preocupar com esses? Não. Ele vai ali dar uma manutençãozinha na sua vida de pecado, vai colocar alguns desejos pecaminosos que ele quer ouvir, que ele gosta de praticar, mas ele vai dar só uma manutenção para a pessoa não sair dali. Agora, a pessoa aceitou a Cristo, mudou de time. Ele vai se preocupar com quem agora? Ele dá manutenção nesse aqui, mas ele vai atrás desse aqui. O seu alvo agora, seus ataques estão mais direcionados a esse. Por quê? Ele quer trazer de volta
para o seu time. Se isso é verdade, parece que não vale a pena ser cristão. Você fala, quer dizer, então quanto mais me colocar ao lado de Cristo, mais eu vou sofrer. Mas o que nós devemos fazer então? Ellen White diz que Satanás assaltou a Cristo com suas mais cruéis e sutis tentações. Foi, porém, repelido em cada conflito. Aquelas batalhas foram travadas em nosso favor. Aquelas vitórias nos tornam possível vencer. Cristo dará força a todos os que a busquem. Sem o consentimento próprio, ninguém poderá ser vencido por Satanás. Amém por isso. O tentador não tem poder para governar a vontade ou forçar a alma a pecar. O fato de Cristo ter vencido deve incutir em seus seguidores coragem para combater varonilmente na peleja contra o pecado e Satanás. Amém, queridos? As vitórias de Cristo são as nossas vitórias. Os ataques que Cristo sofreu são os ataques que nós sofremos. Mas é dito aqui que sem o consentimento próprio, ninguém é vencido por Satanás. Amém por isso. Satanás não pode te forçar a pecar. O fato de Cristo ter vencido deve incutir na nossa mente força, coragem para combater essa peleja contra o mal. Queridos, estamos em uma batalha espiritual. Essa batalha já foi vencida por Cristo, mas o inimigo ainda não é totalmente derrotado e destruído. Ele ainda tenta trazer os seguidores de Cristo para o seu lado, para o seu exército. Mas nós precisamos nos manter firmes. E como fazer isso? Pelos méritos de Cristo, pela graça de Cristo. Temos, queridos, que desenvolver um relacionamento íntimo, próximo, individual, pessoal, amoroso com o nosso Salvador. Assim, nós seremos habilitados para vencer as batalhas contra o mal. O que nós temos que fazer hoje não é lutar contra o inimigo, porque ele é derrotado. O que nós temos que fazer é segurar na mão de Cristo, lutar para que o nosso eu não seja mais uma vez, não venha de novo à tona, que esse leão dessa natureza pecaminosa que existe em nós, ela não salte, submeter a nossa vontade todos os dias à vontade de Deus. E sabe a nossa maior batalha? Nos aproximarmos de Cristo, permanecermos ao lado de Cristo, porque permanecendo ao lado de Cristo, como nós acabamos de ler, ele nos concede forças para vencer as batalhas contra o mal. Que esse seja o desejo do seu e do meu coração. Que ao meditarmos nessas palavras tão lindas ditas por Ellen White e também na palavra de Deus, que essa inimizade que não é natural, ela surja em nosso coração e sejamos agora amigos de Cristo e inimigos de Satanás. Que esse seja o seu desejo, o meu desejo. Um forte abraço e fique com Deus. Até o próximo vídeo. Nos vemos em breve, se Deus permitir. Até lá.